Graça em Cristo Jesus. Gostaria de compartilhar hoje o texto de Jó, 42, versículo 2. Diz assim: Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado, mesmo que o inimigo das nossas almas tente frustrá-lo. Por exemplo, o plano de Deus para a salvação do homem, Cristo Jesus, o diabo achou que podia acabar com ele. Mas o diabo não conhecia o plano de Deus. Ele achava que destruindo Jesus, o plano de Deus haveria de acabar. E durante todo o ministério de Jesus, a gente percebe isto. Satanás lançando os próprios religiosos contra Jesus, tentando tirar dele a possibilidade de colocar as suas palavras, tentando desequilibrá-lo, tentando levantar contra ele pessoas, até os romanos contra o Senhor Jesus, e por fim levando Jesus à própria morte. Isso tirando um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, e fazendo com que esse homem se voltasse contra o próprio Cristo e o entregasse aos judeus. Veja, você vê o plano do diabo de um lado, para destruir Jesus, para acabar com Jesus, e do outro lado você vê o plano de Deus. E o plano de Deus é perfeito. E mesmo que o plano dos homens tente acabar com o plano de Deus, e mesmo que pareça ter acabado com o plano de Deus, que foi a morte de Jesus, na realidade, a possibilidade da destruição do plano de Deus, na realidade, foi o apogeu do plano de Deus. Naquilo que o diabo achou que ele venceu, ali ele perdeu, porque o Senhor Jesus Cristo morreu, sem sombra de dúvida, mas ressuscitou dos mortos. Ou seja, o plano de Satanás fracassou imensamente. O objetivo dele destruir Jesus e, na realidade, nessa possibilidade, Deus trouxe a nossa salvação. Portanto, os planos de Deus, como diz aqui, jamais podem ser frustrados. O plano de Deus para a sua vida não será frustrado. Mesmo que você viva momentos difíceis, mesmo que pareça que o mundo inteiro está contra você, o plano de Deus não será frustrado. Mesmo que no decorrer da sua vida vai aparecer pessoas para tentar bloquear os planos de Deus, mesmo parecendo que você foi derrotado, na sua derrota você encontrará a vitória. Foi isso que aconteceu com Jesus. Na possibilidade de derrota de Jesus, foi a maior vitória de Jesus sobre o inferno. Assim também, não fique desanimado quando os seus planos parecem não dar certo, porque os seus planos podem ser frustrados, mas os planos de Deus na sua vida não serão frustrados. A dor que você tiver, ela se converterá em vitória. Portanto, não se deixe abater diante das dificuldades desta terra. Aquilo que parece derrota diante dessa terra são possivelmente as vitórias que Deus trará na sua vida. Tá certo? Creia no Senhor. Entregue o seu coração ao Senhor. E lembre-se sempre desse texto de Jó 42, 2. Jó parecia ser um homem destruído por Satanás, um homem que estava totalmente fisicamente derrubado, estava doente, estava totalmente destruído até emocionalmente com a morte dos seus filhos, um homem que teve a sua esposa contra ele, os seus amigos contra ele. Então tudo parecia derrota na vida de Jó. Entretanto, no final, Deus mostrou a grande vitória. Deus não só deu a Jó a possibilidade de ter outras filhas, mas deu a Jó muito mais do que ele teve na perda dos seus bens. Deus faz isso.
naquilo que parece ser derrota para nós, existem grandes vitórias. Você descobrirá isso com o tempo. Você descobrirá que em cada derrota sua, você tem a possibilidade de ficar mais forte e depois sim ser revelado a você as grandes vitórias de Deus na sua vida. Bem sei, diz Jó, que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Creia nisto. Deus fará o melhor para você. Um grande abraço. Tchau, em Cristo Jesus.